experiência com o Espírito Santo, se você ainda não fala em línguas, se você não foi batizado no Espírito Santo, se você não foi batizado nas águas, faz o processo que tem que ser feito. Não tem um truque para mudar a sua vida. Tem um agir de Deus para mudar a sua história. Quem está aqui? Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e repete essa oração comigo. Diga: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença. Move a minha vida. Move a minha vida. Move a minha vida. Cura as feridas. Tira o velho e coloca o novo, a nova vida. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ao ser ministrada, me encha, me empodere, me cure, me restaure, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho uns textos que alguns deles marcaram minha vida, porque eu ouvi uma ministração e aquilo foi tão poderoso para mim, foi tão edificante, e aquilo lá virou uma das minhas ferramentas, né? Um dos instrumentos de Deus para mudar a minha vida e para sempre me lembrar. Existem textos que eles trouxeram uma cura, um entendimento, uma revelação por aquilo que eu estava vivendo, por aquilo que eu estava atravessando. E existem textos que Deus nos revela e, claro que nos abençoa, mas Ele vai na vida de uma pessoa assim, de uma maneira tão extraordinária, que vira uma chave na vida dela. E para a gente nem foi tudo aquilo, isso é normal isso aí, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero pregar para você aqui hoje é uma mensagem que mexeu muito na minha história, na minha vida, no meu dia a dia, no meu ministério. E é muito comum eu passar por ela pregando alguma mensagem, falando com alguém, aconselhando alguém. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa e eu falei assim: olha, eu não costumo fazer isso, mas eu sinto a atmosfera de Deus aqui, de cura, uma ambiência aqui do agir de Deus, e eu quero mostrar uma coisa para você. Eu peguei a mensagem e mostrei para ele. Eu não faço isso, por isso que eu não gosto de atender ninguém antes do culto. Não é maldade não, irmão, não é estrelismo não. É porque se ele vem aqui antes do culto e eu converso com ele, eu prego, ele, pô, o apóstolo está dando uma indireta lá, o apóstolo está usando a minha vida. Por isso que eu não gosto de atender ninguém antes do culto, e aconselho quem vai pregar, não atenda ninguém antes do culto, porque pode, ao invés de ajudar a pessoa, comprometer aquilo que Deus quer fazer. Uma outra coisa também que é importante também, é sair do culto. Às vezes alguém fala assim: fulano quer falar com você. Eu não atendo ninguém na hora do culto. Caiu um endemoniado lá. Se não tem ninguém para expulsar, amarra, depois do culto eu vou lá e resolvo. Por quê? Porque tudo vai conspirar para tirar a gente da presença de Deus. Tudo vai conspirar. Apóstolo? Às vezes é vontade de ir no banheiro, é vontade de olhar o cílio que cortou, sempre tem um negocinho. Mas o texto de hoje aqui, João capítulo 5, você conhece porque você me ouve comentar muito desse texto, mas eu quero ampliar ele um pouquinho hoje aqui. João capítulo 5, versículo 1. João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas,
era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, diga 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Eu vou começar só fazendo uma observação de trás para frente aí. Deixa no versículo, é esse aí, ó. É só um parênteses, não é o que eu quero pregar, não. Você vai precisar aprender a lidar, que nem todos querem ver você romper. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que aprender a conviver com isso. Você vai ter que aprender a entender que nem todos querem ver você se formar, querem ver você cheio do Espírito Santo, querem ver você fluindo no seu trabalho, fluindo na igreja, fluindo no ministério. Nem todos querem ver isso de você. E sabe o pior? Muitas vezes é por religiosidade. Foi o caso ali. O caso ali foi a religiosidade. Porque muitos de nós, às vezes, fomos mal ensinados. Quando a gente fala aqui para você romper, melhorar de vida, você prosperar, você ter o dobro da receita da tua vida, isso tudo não rouba a sua espiritualidade, porque a sua humanidade não será mudada pela sua espiritualidade. Você é um ser espiritual na parte espiritual, mas você é um ser humano. Diga: eu sou um ser humano, graças a Deus. Está na Bíblia que Jesus foi ao banheiro? Alguém já leu? Quem já leu que Jesus foi ao banheiro? Ninguém. Pelo amor de Deus, irmão. Ninguém. Mas porque não está escrito? Mas ele foi? Claro que ele foi, gente. O irmão falou assim: não, Jesus não fazia o número 2, fazia o número 1, número 2, e se desse comida estragada para ele vomitava. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de se vestir de uma religiosidade que impede você de viver o melhor de Deus. Quem está aqui? Dá um aplauso a Jesus, só essa. Isso é terrível, irmão. Isso é terrível, porque tem gente que ele não está rompendo na vida por causa da religiosidade dele. Ele está atrelado a um conceito que já passou faz tempo, foi embora. Ele está vivendo ainda de um mover que já passou. Irmão, em nome de Jesus, queira viver o novo de Deus a cada dia, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Dá mais um aplauso a Ele aí, em nome de Jesus. Aleluia! Deus de coisas novas. Gente nova, igrejas novas, líderes novos, negócios novos, empresas novas, amém? Células novas. A gente nasce morrendo, sabia? Você nasce morrendo. A diferença é que tem umas células que elas vão crescendo e outras vão morrendo, por isso que a gente vai desenvolvendo, mas a gente já nasce morrendo. Quem está aqui? O certo não era, por exemplo, eu 13 de abril, agora eu vou completar 52 anos. O certo era naquele dia ali, eu já vou falar 53. Por quê? Porque eu já vivi o 52, eu já entrei no 53. Então nós já nascemos morrendo. Então fala para quem está ao teu lado: não perca tempo. Não, você não falou animado. Você falou assim: não perca tempo. Dá um aplauso aí a Jesus. Perca tempo. A gente às vezes perde. Mas a gente perde tempo? Perde, pô. Esse cara aqui perdeu tempo. Esse cara ficou 38 anos paralítico. E ele perdeu o tempo de ser curado. Por quê? Porque ele ficou contando uma história. Jesus perguntou para ele: o que você quer aí? Quer ser curado? Então, eu vou te explicar um negócio. Gente, essa palavra veio quando eu estava
acostumando a contar história. Porque tem coisa na nossa vida que, se a gente não abrir os olhos, a gente vai acostumar a contar história. E Jesus está perguntando para a gente de uma maneira objetiva, e a gente está dando uma explicação que não tem explicação. Irmão, eu atendi em 2 meses e meio, eu descobri isso num outro nível, e eu já vou ensinar você aqui. Em 2 meses e meio, 3 meses, eu atendi mais de 60 pessoas aqui. Sabe o que eu descobri? Que ninguém queria atendimento, eles queriam ouvir uma história. Eu estou te falando, eu tenho uma agenda, mais de 60 pessoas em 3 meses. Ninguém estava nem aí para ser curado, ninguém estava nem aí para romper. Não, as pessoas só queriam ouvir história. E foi ali que me virou uma chave. Eu falei, não conte sua história para quem não muda a sua vida. Às vezes você está contando histórias para quem não muda a sua vida. Eu estava hoje almoçando na mesa, e aí eu falei para minha mãe, minha tia sentada, eu falei, olha, se depender de mim, contar uma história para quem não resolve o meu problema, vai demorar muito isso acontecer. Porque a gente tem uma mania, a gente senta com alguém e conta uma história. E muitas vezes a história que te expõe, a história que te entristece, a história que te desagrada. Porque as pessoas, elas querem saber de histórias. Porque as pessoas não podem fazer nada na tua vida. Agora Jesus, quando Ele faz uma pergunta, é para mudar a história da tua vida. É para mudar. É isso. Então, elas são verdade? Sim. Foi verdade o que ele falou? Sim ou não? Sim, foi verdade. Eu estou aqui há 38 anos, ninguém me ajuda, eu acho que cada um tem seus problemas, cada um tem suas curas, e sempre que eu consigo chegar, já alguém chegou. É verdade. E Jesus não desconsidera as nossas histórias, porque você é produto das histórias que você viveu. Você não é produto das histórias que alguém te contou. Você é produto das histórias que você viveu no seu trabalho, na sua dinâmica. Sei lá, são as histórias que forjaram você. Mas quando temos um encontro com Jesus, nós temos que entender que Ele tem uma nova história para a nossa vida. E essa nova história, ela precisa que eu e você contemos novas histórias. Quantas pessoas às vezes estão paradas no tempo, sabe, estão amarradas, não é 38 anos não, às vezes é 3 anos, 10 anos, 2 anos. Isso não vai mudar a nossa história, isso não vai mudar a dinâmica. E o Espírito Santo, eu queria tanto mudar a história daquela pessoa, mas ela não muda a história da vida dela com o que ela fala. Eu não consigo. Veja que Jesus fala, você quer ser curado? Ele nem prestou atenção. Por exemplo, se eu chegasse e perguntasse assim, Lucas, você quer 100 mil reais? Ô Gilson, você quer 100 mil reais? Aí eu chego para o Marco e falo assim, ô Marco, você quer 100 mil? Eu falo, apóstolo, você não sabe o que eu estou passando. Estou com a conta do celular meu atrasado, R$38. Meu nome está no Serasa por causa de R$29,90. Não, pelo amor de Deus, eu perguntei se você quer 100 mil. Eu não quero saber da sua história. Coloca a mão na cabeça assim. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, Jesus não quer saber da tua história. Fala para o Marco aí, Jesus não quer saber da tua história. Ou Elcio, Jesus não quer saber da tua história. Ô Renata, Jesus não quer saber da tua história. Jesus quer mudar a nossa história. Eu creio. Quando ficamos muito nas histórias, roubamos de nós mesmos o poder que o Espírito Santo colocou em nós. Porque o Espírito Santo não colocou um poder de contar história. Ele colocou um poder de mudar atitudes, de mudar vidas, de mudar contextos. Quem está aqui? E isso daí eu preciso tomar posse. No primeiro momento é fácil? Não!
Mas se você não entender que você dirige as histórias que saem da tua boca, você vai passar o resto da vida contando história. Olha, você não está mais naquela igreja? Ah, não estou, porque não sei o quê. Vive contando história. E você saiu daquele emprego? Eu saí, porque não sei o quê. Ah, você terminou aquele namoro? Eu terminei. Você acabou aquele casamento? Ah, acabei. Vive contando história. Irmão, quem conta história tem que ficar parado. Diga, quem conta história tem que ficar parado. Irmão, você não conhece ninguém que conta história andando, indo embora. Ele para. Se possível, ele puxa uma cadeira e ele senta. E ele começa a contar histórias. Quem quer mudar a história da sua própria vida, primeiro busca a Deus, tem um encontro com o Espírito Santo, sim, mas ele tem que ter mudança de atitude. Ele tem que ter mudança de conversa. E olha, aqui quarta, a gente pode mergulhar um pouco mais, amém? Às vezes, para mudar a sua história, você tem que mudar a gente que anda com você. Às vezes, para mudar... Não, agora eu vou mergulhar um pouquinho mais profundo. Às vezes, para mudar a tua história, você tem que mudar a gente que você ama, que anda com você. Eu vou repetir isso. É gente e gente que você ama. Apóstolo, mas isso não é maldade. A Bíblia diz que nós devemos amar, mas não devemos nos assentar muitas vezes. Não devemos ser íntimos. Existem pessoas que foram muito íntimas minhas, hoje não são. São pessoas de longe, as amo, mas estava comprometendo a minha história. Eu já tive pessoas que amo. Ah, se eu soubesse fazer isso antes. Eu já tive pessoas que amo, que eu tive que trazer para uma conversa difícil. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. O que você quer, eu não quero. O que você pensa, eu não penso. Vai ser melhor para nós dois preservarmos o que temos, mas cada um caminhando para um lado. Vai ficar melhor. É agradável? Não. Não. Mas isso é um último estágio de que muitos ficam parados. E aí a vida não rompe. Eu aprendi, estou te ensinando aqui. Cuidado com as histórias que você conta. Porque você pode estar impedindo a tua vida de romper. É um texto que todo mundo já sabe, mas faz sentido para o momento. Abraão, ele entrou num nível de rompimento na vida quando Ló saiu do lado dele. Agora, Ló era o filho do irmão de Abraão, tinha amor, tinha ligação, mas Deus falou, sai sozinho, só com a tua família. Então tem hora na vida da gente que as nossas histórias não mudam, porque muitas vezes nós estamos esperando em quem está do nosso lado. E quando a gente anda com Deus, por mais que Deus use pessoas que estão do nosso lado, no vale da sombra e da morte, é só Ele que anda. Dá um aplauso a Ele por isso. É só Ele que anda. Ninguém anda com você não, irmão. Ah não, esse aqui está fechado comigo. Está fechado até ver o vale da sombra da morte. A hora que ele vê o vale da sombra da morte, ele fala assim, ó, você me perdoa, mas não dá eu não. Agora, no vale da sombra da morte, ele está com você. Então, a sua vida, ela é mudada, diga assim, a minha vida é mudada por um encontro com Deus, cheio do Espírito Santo, e parar de histórias velhas. Dá um aplauso a Jesus aí. É assim, ué. Olha aqui. Quando alguém chegar para você e começar a querer te lembrar do teu passado, eu sinto muito. Se você subir aqui e der um testemunho do teu passado, amém. Mas quando alguém chega do seu lado e começa a te lembrar do teu passado, ele está colocando empecilhos de você romper para o teu futuro. Ele quer você paralisado. Ele quer você lá naquele lugar onde um dia ele te encontrou. Eu aprendi isso muito bem quando eu encontrava com algum amigo e ele dizia assim, poxa, Paulo, que bacana, hoje eu tive essa experiência, que bacana o que Deus fez na tua vida e tal, e pá, pá, que bacana, pá, pá. Mas eu já tive experiências de encontrar com um outro amigo, e ele fala assim, cara, eu vejo você lembra quando a gente fazia isso? Você lembra aquele dia que aconteceu isso? Você lembra aquele dia que não sei o quê? Na quarta eu falo assim, ô irmão, na boa, você está contando para a pessoa errada. Porque uma coisa é você
olhar para mim hoje e se lembrar. Outra coisa é você querer me levar de volta para aquele lugar. Você está aqui? Você está aqui pegando ou não? E você tem que ter esse entendimento. Às vezes você chega alegrinho, você trocou de carro, você arrumou seus dentes, você entrou na faculdade, aí o inimigo prepara alguém para travar você lá no seu passado. Mas você sabe, né? Não, hein? Conheço muitos casos igual você que não deram certo. Irmão, você com educação, porque você é cheio do Espírito Santo, amém? Você pega o telefone e fala assim: olha, eu preciso resolver um negócio aqui, mas depois a gente toma um café, daqui 200 anos. É porque você ficar meia hora com ele te desvia. Ele acaba com o teu dia. Quem está aqui? É tão bom você encontrar com uma pessoa. Hoje aconteceu essa experiência. De eu bater um papo com uma pessoa e ele falar assim para mim: eu tenho 5 minutos só, mas aí o papo durar 50 minutos. E ele fala assim: cara, você falou minha vida aí, cara. Eu não falei nada, irmão. Eu só fui mostrando para você o que Jesus pode fazer. Não tem nada. Eu só estou contando para você o que é que Jesus pode fazer. Aí tem a terceira coisa. Mas quem quer mudar de vida precisa encarar os fatos. Então você, em qualquer área da tua vida, encare os fatos. Lembra da mulher que falou para Jesus: não, o meu marido, ele falou assim: já teve 5, né? Tive. E o que você está hoje não é teu. Ele falou: cara, os fatos. Acabou. O Zaqueu, me convém jantar em tua casa. Vamos lá, comendo, beleza. Zaqueu só vendo Jesus ali, ele já começa a quebrantar, chorar. O que foi, Zaqueu? Eu roubei muita gente, eu defraudei muita gente. Falou: Zaqueu, tá certo, mas vamos comer que hoje entrou salvação na sua vida. Hoje acabou, irmão, pode contar a história. Se Jesus fosse salvar a gente pelas nossas histórias, eu não sei você, mas eu não estaria aqui não. É a história. Falei: estou fora. Então quem quer mudar de vida precisa cessar com as desculpas. Precisa, porque minha tia. Eu estou gerando uma palavra no Espírito, que eu vou pregar segunda na mesa. Está todo mundo convidado, mas os voluntários, líderes, são convocados. Que eu vou fazer uma comparação com uma criança que está numa casa, está num lar, e uma criança que está no orfanato. Uma criança que está na casa com a mãe, com o pai, com os irmãos, e uma criança que está lá no orfanato. Ambos são filhos, sim ou não? Mas a casa é errada. E filho que está em orfanato, ele não está naquele lugar querendo ficar. Ele não está naquele lugar respeitando o diretor do orfanato, porque não é pai dele. É o cara que cuida do ambiente, que dá comida para ele, dá bebida e dá roupa. Não tem laço afetivo. E ele está doido para encontrar alguém que fale: eu vou te adotar. Que maravilha. Agora, o filho que está na casa do pai e da mãe, ele não tem essa aspira. Segura no teu espírito, assim é na igreja. O filho que está aqui, mas ele vê o ambiente como orfanato, ele não vê a hora de ir embora. Ele está desconectado, ele não sabe quem ele é. Ele está esperando alguém dar um cargo, ou ele está esperando alguém dar uma igreja, ou ele está esperando alguém chamar ele para o mundo de volta. Ele está desconectado. Mas o filho que é da casa é diferente. A festa pertence a ele, assim como o luto pertence a ele. Você está aqui? Agora, no orfanato, graças a Deus pelos orfanatos que cuidam das crianças, mas no orfanato é criança rejeitada. Não, tem uns que morreu o pai e a mãe. É raro. Porque sempre tem alguém para cuidar. Você acha que quando eu tive Daniel, tive a Paula, e a gente, Deus o livre e guarde, tivesse morrido num acidente, você acha que meus filhos teriam ido para o orfanato? Não teriam. Por quê? Porque tem lar, tem ambiente, tem família. A maioria é porque está rejeitado, é engravidez indesejada, é não sei o quê. Vai lá, eu quero me livrar desse problema. Aí essa criança cresce, e ela não tem identidade, e ela não tem um lar.
Você está aqui ou não? Eu quero dizer para você, você tem um lar. Você é filho. E você não está num orfanato. Você está na casa do Pai. Acabou. Entendeu a diferença? Mas isso eu vou mergulhar mais no na mesa. No na mesa você não perde não. Tem uma frase que muitos podem conhecer, mas ela é boa. Então eu vou repetir. Não é o que fazem com você que vai te destruir, mas é como você reage ao que fazem com você. E talvez você está sendo destruído pelas suas histórias. Talvez você esteja sendo destruído pelas suas próprias histórias, que você mesmo as conta. Você reclama que as pessoas se metem na tua vida, mas você abre a tua vida para todo mundo. Irmão, se você abrir a sua vida para mim, eu vou dar um pitaco. Não tem jeito. Não, apóstolo, não tem jeito. Independente de ser conselho, não. Estou lá no restaurante com você e você conta uma situação, eu vou falar alguma coisa, porque você me contou a sua história. E uns, se você não falar nada, ele fica bravo porque você não fala nada. Você fala alguma coisa, fala, não se mete, que o problema não é seu, então porque você me contou. Sim ou não? Sim ou não? A gente precisa entender essa dinâmica. Jesus chegou para o rapaz, falou, você quer ser curado? Era para ele falar, eu quero, e acabou. Toda a minha história de derrota, de fracasso, de miséria, de ninguém me ajuda, de 38 anos, ficou para trás. Agora eu vou viver o novo. Quem está aqui? É isso que Deus quer fazer aqui hoje. Tem coisas na nossa vida que não precisa mais de milagre, porque Ele já está. Aleluia! Ele já está. Mas a gente só precisa dar a resposta certa para Ele. Dá um aplauso a Jesus aí. Olha o Salmo 34. Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então a questão não está em eu orar pedindo para Deus não deixar a adversidade chegar, porque ela chega. A questão está em eu orar, quando ela chegar, eu crer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e Ele não me faltará. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor! Amém! Coloca o 20. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Isso aqui é mostrando o que Jesus passou, o que ele sofreu, mas não teve um osso quebrado. Eu quero dizer para você, por pior que você passe, existe um nível de proteção que vai fazer você concluir a história de milagre na tua vida. Pode acreditar. O Evangelho é isso, irmão, é a vida de Jesus em nós. E a vida de Jesus em nós não nos isenta das dores. Diga comigo, a minha espiritualidade não tira de mim a minha humanidade. Agora vamos repetir. A minha espiritualidade não tira de mim a minha humanidade. Então, amado, tem hora na vida da gente, você diz, mas eu estou na igreja, eu faço tudo certinho, eu dizimo, eu oferto, eu oro, eu jejuo, eu Bíblia ajuda. Olha o que eu estou vivendo, Jesus. Eu falei, eu não sei, pô. Não é isso que era para você fazer. Quem já fez isso? A gente está na prova e está comparando a nossa justiça, que Paulo chama de trapo de imundície. A nossa justiça, trapo de imundície. Comparando com o plano eterno e perfeito de Deus. Muitos se frustraram na caminhada com Cristo porque não aprenderam isso. Irmão, não faça propaganda que Cristo não fez. Eu vou repetir. Não faça propaganda que Cristo não fez. Apóstolo, me explica melhor isso. Não fale para as pessoas que ela vai para Jesus e todos os problemas acabaram. E tem muita gente querendo ganhar uma pessoa para Jesus, com boa intenção, não me interessa, ele está fazendo uma propaganda errada. Jesus nunca garantiu essas coisas para nós. Ele falou que o fardo dele, ou seja, tem um fardo que nós vamos ter que carregar.
Negue-se a si mesmo, tem uma morte que nós temos que ter. Tome a sua cruz, tem alguma coisa desagradável que nós vamos viver, e no mundo vocês vão ter aflições. Então não adianta fazer uma propaganda enganosa. O que você precisa lembrá-los é que eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ah, louvado seja Deus. É isso que faz você falar, não, calma aí. O pau está quebrando aqui, que negócio está desagradável, mas espera aí, ele está comigo. Ele está comigo. É a fé que tem o poder de fechar a boca do leão, e a fé que tem o poder de ser comido pelo leão. A sua fé tem que ter assim, essas duas dinâmicas aí. Você precisa ter uma fé que fecha a boca do leão. Mas você precisa ter uma fé que, mesmo que a boca do leão se abra, sabe aquela música? O Coliseu não parou a igreja, os não sei o que não parou a igreja. Aquilo ali está fazendo o quê? Uma analogia da época que os cristãos, eles eram mortos em praça pública, em arenas, como recreação da cúpula, né, romana em relação aos cristãos. Agora, a Bíblia conta a história de um homem chamado Daniel, que ele foi jogado na cova do leão. E no outro dia ele estava bem. Então veja só, quem é que teve mais fé? Ninguém, não tem mais fé. Daniel teve fé para não se prostrar e ser jogado na cova do leão. E essa fé aprove a Deus tapar a boca do leão. Agora, quem foi comido por leão na arena foi porque não negou a fé. Então, como que pode a fé que não nega a fé, de o leão boca fechada, do outro o leão boca aberta? Porque você não está aqui preocupado com a boca do leão, você está aqui preocupado com aquilo que Cristo tem para você. Se creres, verás a glória de Deus. E se você não vê aqui, você vai ver, não tem jeito, irmão. Isso é cristianismo. Irmão, cristianismo não é pelo carro que você vai ter, querida, na tua vida, tua casa, teu terreno, não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Porque senão você está dizendo que lá na África não tem crente, não tem lavado, remido no sangue do Cordeiro. No Haiti não tem crente, por quê? Porque lá está de miséria. Mas lá onde está a miséria, tem milhares e milhares e milhares de pessoas adorando a Deus. Então eles não têm fé, por que eles estão na miséria? A gente vai fazendo umas religiosidades, que vai dando um nó. Você nasceu aqui, mas você poderia ter nascido no Haiti. Você nasceu num país que não tem terremoto, que não tem furacão, mas você poderia ter nascido na Flórida, onde tem muito furacão. Irmão, em nome de Jesus, cuidado para ficar mensurando o céu por geografia na terra. Você está aqui ou não? Cuidado para ficar mensurando o agir de Deus pelas histórias que você viveu. Quem está aqui? Quem conhece a pastora Joyce Meyer, americana? Tá, se não conhece, pesquisa depois. Ela pode ouvir com força aquela mulher lá. Eu ouço ela desde a minha conversão. Não sou de fazer propaganda do jeito todo, mas ela você pode ouvir com força mesmo. Aquela mulher, ela foi abusada desde os 5 anos até os 14 anos. Ela teve um casamento que virou uma desgraça na vida dela. Ela converteu e começou a falar para 25 pessoas. Ela ficou 7 anos fazendo reunião na sala dela, com 20, 25 pessoas indo lá, 20, 25 pessoas indo lá, 20, 25 pessoas indo lá. Sabe como? Shortinho aparecendo na polpa, fumando cigarro, com a vida toda estragada, mas lendo a Bíblia, falando. Um dia ela olhou no espelho e falou, meu Deus, o que eu sou desse jeito? Ali houve uma virada na vida dela. Nessa virada da vida dela, ela começou a falar de Jesus para tudo quanto era canto. Eu vou resumir a história. Quando ela tinha 52 anos, abriu uma porta na televisão. 52 anos. Ela tem 79 anos. Você vê aquela mulher pregar, eu fico assim, uau, meu amado, Deus não está preocupado com as suas histórias passadas, porque Ele pode usar as histórias passadas e transformar numa história linda para a glória e para a honra do nome dEle. Pelo amor de Deus, fica de pé aplaudindo a Jesus aí, fica de pé aplaudindo a Jesus, fica de pé dando glória, fica de pé dando aleluia. Ele está aqui hoje. Ele está aqui ontem, amanhã,
O que queres que eu te faça? Aleluia! Ah, eu creio nesse Deus. Ah, eu creio nesse Deus. Ah, eu creio. A fé bíblica é essa, irmão. Eu me livro das lutas, como posso perecer nelas. Essa é a fé. Eu me livro das lutas, como eu posso perecer nelas. É simples assim. Eu me livro das lutas com a minha fé, mas eu posso perecer nela também. Eu não posso é perder a minha fé. Quem está aqui? Eu não posso é perder a minha fé. Tem um ser humano que valha isso na tua vida. Para que esse negócio de vez em quando você ficar chateadinho porque fulano Beltrano da igreja, porque fulano Beltrano da internet. Para que esse negócio. Para que esse negócio. Escute. A nossa fé traz uma paz, mesmo diante de situações que não possa ser mudada. É isso. A nossa fé precisa trazer essa paz. Às vezes eu me pego assim, preocupado, ansioso, falando demais, mas chega uma hora que o Espírito Santo, pela finita misericórdia de Deus, ele fala assim: fica quieto. Você está atrapalhando. Fica quieto. A gente chega para a mulher e fala assim: amor, meu Deus, estou pensando aquele negócio. Aí, fica quieto. Calma. Você não veio aqui para contar história. Você veio aqui para receber uma nova história. Amém. Amém, amado? Para desse negócio, querer saber da vida dos outros, fofoca. Cuida da tua vida. Jesus, eu quero cuidar da minha vida. Ponto. Ponto. Se ele te perguntar, mas me conte a sua história, aí você conta. Mas ele não vai perguntar a sua história. Ele não vai. Ele não vai, porque ele já sabe. Olha, eu falei de Daniel, mas é isso aqui, para a gente orar, Daniel 3,17. Agora eu não vou falar de Daniel. Eu vou te contar uma história. Daniel 3,17. Isso aqui que eu quero para a minha vida, irmão. Na boa. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, olha que coisa, irmão. Quem quer essa fé? Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Irmão, eu vou continuar lendo, não tira não. Você precisa, isso aqui é uma dica de milhões. Às vezes você vai falar com tanta convicção que você está firme em Deus, e você pode receber semblante caído. Você pode receber condenação. Por quê? Porque muitas vezes quem está falando com você está caído. E você machuca ele, mostrando que você está de pé. Isso é sério. Você machuca ele. Escute. O seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que a chama mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros:
Não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. A fornalha estava quente, sim ou não? Sim. A fornalha diminuiu ou aumentou? Eles foram jogados ou não? Sim. Mas por que Deus não pagou aquela fornalha? Por que Deus não jogou uma água quando eles iam jogar? Irmão, eu vim nessa noite dizer uma coisa para você. Confie. 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 Você pode não entender, você pode não compreender, mas você pode crer. É ou não é? Você pode crer. Irmão, em nome de Jesus, eu queria ter muitas explicações para dar para você, e eu queria ter muitas explicações a serem dadas para mim. Mas sabe o que eu decidi? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia. Permanecem. Eu já falei para você aqui, vai lembrar. Gabriele Anderson. Ninguém sabe quem ela é. Não ganhou nada nas Olimpíadas de 82. Mas ela foi aquela mulher torta que cruzou em 44º lugar a maratona. E a maratona são 42 quilômetros. Aí perguntaram para ela: qual foi o teu erro? Você errou o cálculo, você errou a trajetória? Não foi nada disso. Foi nada disso. Eu não cometi erro nenhum. Eu não prestei atenção no último ponto de hidratação. Eu não prestei atenção. E quando eu vi, eu já tinha passado o último ponto de hidratação. E aquilo ali fez toda a diferença no final. Por isso que Jesus falou: aquele que perseverar até o fim. E eu quero dizer para você, a fonte está aqui hoje. Você pode ter chego aqui, não sei como, mas você não precisa perder o ponto de hidratação. Hoje tem água para todo mundo aqui, até eu vou tomar água, para a garganta seca. Quem está aqui, diga amém. A frase que eu tiro eu vi a entrevista dela, é que eu quero falar para você. Ela não ficou conhecida pelo que ela ganhou. Ela ficou conhecida por aquilo que ela suportou. Eu quero declarar sobre a sua vida. Não importa como você seja conhecida na terra ou conhecido na terra. Ah, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu ganhei, por aquilo que eu comprei. Não, legal. Mas que a gente tenha uma marca que quando as pessoas olharem para nós, digam assim: ele suportou. Jesus suportou as dores. Ele não ficou fora, ele suportou. É por isso que hoje nós estamos aqui. Você pode dar um aplauso a ele bem forte? Vamos cantar uma canção? É por isso que hoje eu e você estamos aqui. Fale para quem está do teu lado: você vai suportar.